receba o seu milagre, seja livre. Vamos agora meditar na palavra, na mensagem, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12. Os apóstolos fazem muitos milagres. É evidente que homens não fazem milagres, mas você veja que através destes homens, Deus operava milagres e sinais e prodígios. Olha lá o que diz a palavra. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Você veja, pelas mãos deles. Então essas mãos eram abençoadas, sim, abençoadas por Deus. No trabalho que eles realizavam ali, Deus honrava, realizando muitos milagres e maravilhas. Por isso que nós mostramos aqui, sempre na programação, durante todo o dia você vai acompanhando pessoas contando de milagres. Porque as pessoas às vezes leem essas coisas e falam, mas isso aí era na época dos apóstolos, né? Mas isso aí era na época de Jesus, como se hoje Jesus não pudesse operar mais milagres, ou os homens ungidos de Deus não pudessem abençoar a vida do povo. Não, Jesus continua fazendo milagres, Jesus continua usando os seus servos para abençoar a vida do povo. Ele continua lá. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Você vê que eles tinham um local onde eles se reuniam. Por isso que há a instituição da igreja. Por que nós insistimos, chamamos, convidamos as pessoas para estar na igreja? Porque é o lugar onde você se reúne para buscar a Deus, ouvir a palavra, a mensagem, a pregação, dedicar-se à oração, os cânticos, né? É na igreja, como eles o faziam, só que no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes atribuía grande admiração. Você veja, as pessoas olhavam, né? Aquele povo, a maneira deles agirem, e isso era simpático ao povo. O povo de Deus é um povo simpático. Não pode ser aquele povo carrancudo, fechado, né? Que as pessoas ficam até com medo de chegar perto. Não, você vê que as pessoas tinham grande admiração por eles. Porque realmente o que brilhava neles era a luz de Cristo, a simplicidade, a humildade, o trato com os outros, né? O que Jesus ensinou? Amar ao próximo como a si mesmo. Quando a pessoa ela ama o próximo, ela deseja para o próximo, ela trabalha para o próximo como se fosse para ela, é evidente que aquela pessoa vai ganhar simpatia, vai ganhar a admiração, né? Então, era o que estava acontecendo naquela época. As pessoas ficavam admiradas de ver. E diz mais, e crescia mais e mais a multidão de crentes. O que quer dizer multidão de crentes? Daqueles que acreditavam. É importante você entender isso. O que são crentes? Não é o evangélico. Antigamente o evangélico era chamado de crente. Hoje, né, as pessoas falam muito evangélico e tal. Eu sou evangélico. Mas o que é crente, na verdade? Aquele que acredita. A pregação era feita, o evangelho era anunciado. E haviam aqueles que não acreditavam. Não, esse negócio de milagre, Jesus, tinha gente que não acreditava. Os que acreditavam, os que criam, eram chamados de crentes. Olha lá, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Você sabe que se você não estiver agregado a Ele, você não vai vencer. Se você não estiver agarrado ali mesmo, firmemente, com as coisas de Deus, você não vai vencer. Aqueles que tentam na força do braço. Aliás, lá em Jeremias 17 fala isso, né?
que o homem que confia na força do seu braço, ele se torna maldito. Que coisa, hein? Olha lá. Assim diz o Senhor. É Deus que está falando. Maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, esse aí não está agregado, pelo contrário. Ele aparta, ele separa o seu coração, os seus pensamentos de Deus e confia o quê? No braço, sabe? Confio no meu trabalho. Poxa, eu confio na minha inteligência, eu confio no meu dinheiro, na influência, eu confio no fulano. Mas o fulano é quem manda aqui, né? Quantas pessoas confiavam em muitos políticos e esses políticos vieram a cair. Aí como é que fica a sua confiança, hein? Sua confiança estava neles. Olha que situação, hein? Que situação. Então, não se deve colocar a confiança em homem nenhum. Você tem que confiar em Deus. O pessoal que fala, né? Um olho no padre e outro na missa, né? Esse ditado é um ditado antigo, né? Um olho no padre e outro na missa. Ou seja, não confio no padre, não. Estou na missa aqui, ó, mas estou de olho nele. Então, a confiança tem que estar somente em Deus. Aí o outro vai dizer assim, um olho no pastor e o outro no culto. Mas você sabe que a esperança tem que estar em Deus mesmo. Confiar em homens é complicado. O homem hoje está aqui, amanhã está lá. O homem hoje está vivo, amanhã morre. E aí como é que fica? Sua esperança vai morrer junto com ele? Se ela estiver depositada num homem, infelizmente. Olha lá, versículo 15, né? A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Você veja que a admiração deles pelos crentes, digamos assim, era a tal ponto que, no caso de Pedro, né, um dos discípulos de Jesus, eles colocavam os doentes nas ruas, nos leitos. Bom, pelo menos quando Pedro passar aqui, a sombra dele projetar em mim, eu vou ficar curado. Olha, aí você também vê a fé das pessoas. A fé da pessoa. Isso é fé. Isso é fé. Mas também havia na vida de Pedro uma unção para que essas coisas viessem a acontecer. Então você veja que tudo na vida é uma questão de confiar, é uma questão de acreditar. Uma coisa eu digo para você, Deus ele sempre proporciona uma saída, um escape, uma solução para os problemas das pessoas. As pessoas têm que buscar. Se você buscar, você vai ser abençoado. Se você buscar, você vai ser bem-sucedido. E essas pessoas faziam isso, né? Pelo menos a sombra de Pedro projetasse sobre alguns deles. Estes fossem curados. Você vê a fé das pessoas. Bispo, o povo naquela época era muito necessitado. E você acha que o povo hoje não é? O povo está sofrendo, as pessoas estão padecendo com inúmeras enfermidades, doenças, moléstias. É difícil achar hoje em dia uma pessoa que fala assim, eu tenho saúde e não uso remédio nenhum. É difícil. Vira e roda uma coisa aqui, outra coisa ali, internações. Você vê, os hospitais estão lotados. Farmácias vendendo, mas vendendo para valer, com força. Algumas com convênios, cartão de crédito, descontos para aposentados, para isso, para aquilo. Tudo, sabe, uma forma de atender a grande demanda de doentes. O povo está doente, mas Jesus Cristo, Ele cura e Ele liberta. Está escrito, né? Ele levou sobre si as nossas dores e Ele carregou com as nossas enfermidades. Isaías, né? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si. Exatamente para que tenhamos o que? Saúde.
Tenhamos saúde, é muito importante ter saúde. E essas pessoas estavam buscando isso. Então, hoje o povo, eu estou para dizer que é mais necessitado ainda do que o povo daquela época, né? As coisas têm estado difíceis ultimamente, né? Muita luta. Olha o que diz a palavra, continuando. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém. Você vê que naquele tempo não havia televisão como nós temos hoje. Eu estou aqui falando e você está aí do outro lado, eu não sei nem aonde, mas você está aí acompanhando a programação. Eu não sei onde você está, eu não sei aonde você mora, nem quantas pessoas estão aí com você. De repente você está sozinha ou está acompanhado com mais alguém, está assistindo a programação. De repente você fala assim, eu conheço o Bispo Jorge, mas eu de repente não te conheço. Eu aqui do outro lado não sei quem está acompanhando a programação, mas você está me vendo. Então você veja, naquela época não tinha televisão, naquela época não tinha rádio, revista, tinha revista? Também não. Tinha WhatsApp? Não. Ah, mas tinha internet, não tinha? Também não. Os meios de comunicação ali era boca a boca. E às vezes, se demorava um tempo até uma determinada notícia chegar em outras cidades, porque as distâncias eram grandes, e para você ter ideia, não tinha asfalto, né? Algumas cidades tinham estradas bem precárias, né? Diferentes de hoje, né? Hoje a comunicação é instantâneo, né? Naquela época não tinha nada disso. Mas olha o que aconteceu com as pessoas das cidades circunvizinhas. Olha lá. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Olha que maravilha! Doentes e atormentados de espíritos imundos. Você sabe que existem pessoas que são vítimas de trabalho de bruxaria, de macumbaria, pessoas que são vítimas da ação de demônios. Ô bispo, mas existe esse negócio de demônio? Existe. Oxi! E como existe? Você acha que não? Isso é invenção? É crendice popular? Como é que é o nome daquilo? É mito urbano, não. Lenda urbana? Esse negócio de demônio, isso é lenda urbana, bispo. Isso não existe, não. Não existe, é? Pois é isso aí que o diabo quer mesmo que você pense. Que ele não existe, que aí ele trabalha mais à vontade, né? Você já pensou? A gente aqui no Rio de Janeiro, não existe negócio de assalto, não. Assalto? Ladrão? Não, isso aqui não existe aqui, não. Que isso? Pode deixar a porta aberta aí, a janela aberta, deixa a chave na ignição aqui. No Rio de Janeiro pode deixar à vontade. Não existe isso. Meu irmão, é tudo que eles querem. É tudo que o bandido, o ladrão quer ouvir, né? Não, precisa de ter segurança em banco, não. Aqui não tem assalto, existe esses negócios, não. É claro que em uns lugares mais, em outros menos. Estou dando um exemplo do Rio de Janeiro, né? Que aqui a coisa é complicada, tem que ficar aqui com um olho no pastor, o outro no culto, né? Um olho no padre e outro na missa, né? E ainda assim é complicado. Então, você veja, os demônios existem, os atormentados de espíritos imundos, eles eram libertos, eram curados. Que bênção, né? Isso é uma doença também. E Jesus continua operando hoje. Jesus estava lá com eles operando os milagres. E Jesus está hoje no nosso meio operando milagres e maravilhas também. Ele quer abençoar você, quer te abençoar. Por isso eu quero convidar você, vem domingo. Não falte no domingo. Domingo é dia do Senhor, né? Dia do nosso Senhor. Está chegando aí, ó. O apóstolo Valdemiro Santiago, a bispa Francileia. Domingo agora, São Paulo. Atenção, São Paulo. Grande São Paulo, né? 7 horas da manhã. 7 da manhã, primeira concentração. Sendo que às 5 vai começar a imposição de mãos. 5 horas, impondo as mãos sobre o povo. Logo depois, eles vão lá para o Brás, Rua Carneiro Leão, 439, no coração do Brás, a segunda concentração de fé, poder e milagres. 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, ali no Brás, ó. A massa humana, né? Uma benção. Então eu convido você,
São Paulo, interior mais próximo, a participar neste domingo, com o apóstolo Valdemiro Santiago e a bispa Francileia, no domingo da pesca maravilhosa e da atitude. Tome uma atitude. Eu, bispo Jorge Pinheiro, vou estar aqui no Rio de Janeiro, neste domingo também, juntamente com a pastora Nina. São 4 horários. Às 7 e às 10 da manhã, as principais concentrações. Logo depois, às 3 da tarde e às 18 horas. Avenida Dom Helder Câmara, antiga avenida suburbana, não é isso? Número 3136, no centro de Del Castilho. Domingo, gente. Vamos ficando por aqui. Um abraço, Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade, no nome de Jesus.